Os temas que marcam a atualidade e que têm impacto na economia e no dia-a-dia de cada um de nós continuam aqui em destaque. Agora vamos focar as atenções nas energias renováveis. Para este nono painel, convidamos para debate Manuel Cassiano Neves, sócio de Energia e Alterações Climáticas da CMS, Maria José Espírito Santo, subdiretora-geral para a área da Energia na Direção-Geral de Energia e Geologia, Afonso Coelho, Senior Business Development Manager na Lightsource BP Portugal. O painel tem como tema licenciamento de renováveis, o que esperar da nova simplificação. A moderação vai ser feita por Bernardo Cunha Ferreira, sócio de Energia e Alterações Climáticas da CMS. Muito bom dia e muito obrigado, antes de mais, à Advocatus pela organização deste Advocatus Summit, com tantos temas pertinentes. Este é, sem dúvida, mais um dos temas pertinentes deste Summit. Queria também agradecer aos nossos oradores, a Sra. Engenheira Maria José Espírito Santo, subdiretora da Direção-Geral de Energia e Geologia, o Sr. Engenheiro Afonso Coelho, Senior Business Developer Manager da Lightsource BP, e ainda Manuel Cassiano Neves, sócio da área de energia da CMS. Queria muito agradecer a vossa generosidade e também o enorme prestígio que dão a este painel. Este tema que nos traz aqui hoje, licenciamento de renováveis, é, sem dúvida alguma, um tema absolutamente essencial. E é, sobretudo, essencial na lógica da transição energética que tanto ouvimos. Ora, esta transição, Portugal, a Europa, já estão amplamente comprometidos com este objetivo. Metas já foram definidas, objetivos, inclusivamente, já foram revistos, investimento avultadíssimo nesta área também já foi alocado, mas tudo isto não chega, é necessário concretizar e, para tal, sem dúvida alguma, boa regulação acompanhada de licenciamento simplificado é absolutamente fundamental. Tendo em conta este objetivo, o governo português, e queremos que bem, neste último ano, 2022 e 2023, aprovou aquilo que se, enfim, designa como pacote de simplificação e que visa implementar, instituir um conjunto de regras que procuram, em certa medida, simplificar o processo de licenciamento. Iniciado com o Decreto-Lei 15/2022, que aprovou o regime SEN, Sistema Elétrico Nacional, foi depois seguido de 3 outros diplomas. O Decreto-Lei 30A/2022, o Decreto-Lei 72/2022 e, por fim, ainda este ano, o Decreto-Lei 11/2023, que aprovou medidas que visaram simplificar procedimentos, particularmente na área ambiental. Bom, o saldo deste pacote é positivo. A verdade é que Portugal está alinhado com as diretivas europeias. É verdade que há também soluções até consideradas vanguardistas face a outras jurisdições. Bom, mas aqui, chegados, importa fazer um balanço deste pacote de simplificação. Importa de perceber se simplificamos efetivamente, de que forma é que na prática estamos a concretizar estas medidas. E para tal, nada melhor do que ouvir quem, na realidade, aplica estes regimes
no seu dia-a-dia. E para tal convocámos, e queremos que é uma perspectiva que nos parece útil, convocámos aqui 3 operadores que no seu dia-a-dia utilizam estes regimes. A Direção-Geral, na pessoa da Sra. Engenheira Maria José, o Afonso Coelho na ótica do promotor e o Manuel na ótica, enfim, a meio caminho, diria... Não é bem um operador, mas... Exatamente, mas a meio caminho entre estas entidades, os advogados a quem cabe, às vezes, este difícil papel de interpretar a legislação. Bom, e começaria por si, Sra. Engenheira. A Sra. Engenheira é uma figura absolutamente incontornável nesta área, com experiência particularmente neste segmento, licenciamento, já viu muita coisa, já assistiu a muitas reformas. Aquilo que lhe pergunto é, considera que estamos perante, de facto, uma reforma estrutural e que aspectos positivos é que indicaria destes 3, 4 regimes que, entretanto, saíram? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é com muito gosto que estou aqui e este debate é importante para nós estarmos todos alinhados para o cumprimento de um objetivo comum. Efetivamente, eu acho que foi feito um enorme esforço no sentido, como referiu, pelo Governo, a publicação destes diplomas que são marcantes para o sucesso da transição energética. Efetivamente, agora o último diploma que foi publicado agora em 2013 introduz um aspecto importante da simplificação ambiental, designadamente o facto de estarmos perante dispensas de avaliações de impacto ambiental quando as instalações, os centros eletroprodutora não ocupam áreas ou ocupam áreas inferiores a 100 hectares versus aquilo que era os limiares que tinha a ver com a potência instalada até 50 megawatts. Portanto, isso foi um passo muito importante na simplificação. Mas, para além disso, todos os diplomas anteriores introduziram também conceitos inovadores que não existiam até então, o conceito da hibridização, que, digamos, procura efetivamente que não haja capacidade ociosa nas redes, portanto, permite, utilizando o mesmo ponto de ligação, ter a complementaridade entre duas tecnologias distintas, o conceito de reequipamento, portanto, sem o próprio sobreequipamento, sem necessidade de termos títulos de reserva de capacidade novos, portanto, são considerados alterações não substanciais e isso permite acelerar, por um lado, e optimizar os licenciamentos que já existem. Os conceitos de armazenamento, os conceitos de, agora, o incentivo à produção distribuída através do autoconsumo que já existia, mas agora alargado a autoconsumos coletivos e comunidades de energias renováveis. Portanto, tudo isso efetivamente veio, digamos, até a compatibilização com o regime jurídico de urbanização, porque, digamos, estes centros eletroprodutores são considerados de escassa relevância e, portanto, isso veio introduzir uma grande simplificação naquilo que muitas vezes era um obstáculo enorme para a concretização, depois de todo o processo de licenciamento, ainda ter que culminar com uma licença de construção de obra que é emitida pelo município onde se localiza. Portanto, todas estas preocupações de simplificação vieram efetivamente tentar, digamos, agilizar toda esta tramitação processual e considero positivo todo este esforço que foi realizado. E que aspectos em concreto, enfim, acompanhando numa base diária aquilo que é
as atividades desenvolvidas pelos serviços, o que é que identifica como sendo aspectos práticos que na pele a Direção-Geral tem sentido e que tem permitido também agilizar os processos? Consegue identificar Sim, dois aspectos práticos? Práticos, por exemplo, uma das medidas excepcionais que foram introduzidas tem a ver com a não necessidade de vistoriar as instalações. Portanto, isso remete porque, como todos nós sabemos, ou digamos é público, que a administração pública tem muita carência de meios, quer de recursos humanos, quer inclusivamente, no caso que eu vou referir agora, da entrada em exploração, a falta de viaturas para fazer a deslocalização aos locais dos centros eletroportadores. Portanto, não há viaturas, nós não temos viaturas e, portanto, onerávamos o promotor no sentido de ter que esperar que fossem criadas condições para que a sua instalação já concluída pudesse entrar em exploração. Portanto, neste momento, e isso tem sido prática corrente desde que saiu essa medida, de fazer apenas com o parecer do operador de rede que estão criadas as condições técnicas para entrar em exploração. Essa certificação, digamos assim, é comunicada à Direção-Geral, que por sua vez comunica ao gestor global do sistema e, portanto, o aproveitamento, o centro eletroprodutor pode entrar imediatamente em exploração, tendo um período de até 3 anos para ter a licença, regularizar a situação. Exatamente. Portanto, isto veio simplificar muito, até pela carência que, como eu referi, e permitiu não haver aquele compasso de espera entre a disponibilidade dos serviços e dos recursos humanos para também se conseguir pôr em prática e pôr em funcionamento um centro eletroprodutor desde que ele confira, digamos, os requisitos técnicos que lhe são aplicáveis. Precisamente. E, enfim, seguindo nesta linha, Afonso, enquanto Senior Business Developer da Lightsource e tendo a seu cargo, enfim, quase mais de 1 gigawatt de projetos, naturalmente, imagino que enquanto de promotor a vossa visão seja positiva face a estes regimes que foram aprovados. O que é que destacaria 2 ou 3 aspectos positivos que sente na prática e que são úteis ao vosso dia-a-dia enquanto promotor? Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Nós achamos que, no modo geral, tudo é muito positivo. No nosso caso, como nós temos projetos de grande dimensão, olhamos mais, obviamente, para aquelas situações que nos podem trazer uma aceleração dos nossos processos. E aí, elencámos aqui 2 ou 3 pontos. Portanto, em primeiro lugar, achamos que a concretização do reconhecimento de utilidade pública das infraestruturas dos projetos de renováveis é muito positivo. Neste momento, no caso dos projetos de leilão, todas as infraestruturas são consideradas de utilidade pública. Nos restantes projetos, apenas as linhas de conexão. Achamos que é positivo, achamos que poderíamos ir um bocadinho mais além e, se calhar, todos os projetos de energias renováveis, dado o contexto em que estamos, de emergência climática, dado também a situação da guerra na Ucrânia, se calhar seria uma boa medida irmos um bocadinho mais além e passarmos a ter todas as centrais também cobertas por este regime, que seria extremamente positivo para os projetos. Em segundo lugar, a questão dos municípios. Portanto, houve 2 alterações em relação aos municípios que achamos muito positivas. Por um lado, foram criadas e foram definidas as compensações que os municípios vão receber, quer dos promotores, quer do Fundo Ambiental. Achamos que é fundamental. A experiência passada da energia eólica em Portugal mostrou que é fundamental partilhar o benefício, que é um benefício comum de todo o país, e neste momento já não é só do país, é de todo o mundo, de fazer a transição energética,
tem que ser partilhado com os locais onde estes projetos depois são instalados. São projetos de grande dimensão, que ocupam áreas muito grandes e que depois não têm aliado a essa ocupação do espaço, não trazem muitos empregos locais. Trazem muitos empregos indiretos, alguns diretos, mas muitas vezes não são empregos locais. E, portanto, achamos que isto é fundamental por uma questão de justiça, mas também para termos do nosso lado, do lado dos promotores e do lado da transição energética, os municípios e as populações locais. Por outro lado, ainda permitiu aí, desculpe interromper, permitiu até soluções inovadoras, como compensações não só financeiras, mas exatamente. também prevê-se a hipótese de criação de unidades de pequena de produção nas próprias instalações das entidades públicas, municípios, etc. O que é, face a outras jurisdições, uma solução bem pensada e com um bom rácio. Não é? Sim, achamos que sim. Por outro lado também, aqui como a engenheira já estava a dizer, foi alterado o regime jurídico de licenciamento e também foi introduzida uma prerrogativa que não permite ao município não aprovar estes projetos sem algumas razões. Portanto, existe um conjunto de critérios para uma reprovação de um projeto de energia renovável. Achamos também muito positivo esta medida. Temos algum medo que depois seja difícil, ou pelo menos nesta primeira fase de transição, que os restantes agentes do mercado, os bancos, as entidades financiadoras, consigam aceitar que projetos sejam realizados sem um apoio do município, mas quer dizer, é sempre uma medida muito positiva. Isto em termos dos municípios. Depois há uma série de clarificações dos temas ambientais que achamos que fazem todo o sentido. A agregação de um conjunto muito alargado e disperso de autorizações necessárias para um projeto foram todos agregados num único processo, que é o processo de avaliação de impacto ambiental, e isso parece-nos até óbvio, não é? Quer dizer, nós temos um grande processo que é de avaliação de impacto ambiental e depois teríamos que andar ainda a pedir um título de utilização de recursos hídricos, uma autorização para usar reserva agrícola nacional, outra para o corte ou abate de quercíneas, quer dizer, não faz muito sentido. Isto faz todo o sentido. Há também alguma clarificação dos prazos, aí também temos algumas dúvidas como é que vai funcionar, mas achamos sempre positivo. E há também esta questão que a engenheira falou, em que é um conjunto de projetos e de tipologias de projetos pela sua dimensão que provavelmente não precisam de estudo de impacto ambiental e que neste momento as questões estão mais balizadas. Muito bem. Isso é também muito positivo. Já agora tenho mais um ponto, que há também um conjunto de outros mecanismos que foram previstos na legislação que, se forem aplicados, são super positivos. A certificação dos diferimentos tácitos ou a criação do gestor de projeto, achamos que poderá ser muito positivo para o setor. Sem dúvida. Manuel, tu numa base diária trabalhas em inúmeros de projetos. Estes diplomas vieram facilitar a implementação de projetos. Qual é a tua visão? Bernardo, eu acho que do ponto de vista legislativo e jurídico, de facto, não tenho uma dúvida que estamos perante uma simplificação dos procedimentos. O papel está lá, a lei está lá e está em força e nós, de facto, temos e é justo reconhecer o esforço que o Governo tem feito do ponto de vista legislativo ao longo destes últimos tempos para alcançar o aceleramento necessário do aumento da capacidade instalada e o aceleramento do licenciamento dos projetos. E este esforço começou ainda que de forma tímida com o Decreto-Lei 15/2022, com um exemplo que para mim foi um exemplo muito positivo, que a senhora engenheira já referiu, que foi o facto de ter considerado que as instalações de UPAC, as instalações de painéis solares em infraestruturas existentes, é uma obra de escassa relevância urbanística. E isto permitiu acelerar e muito o aumento da capacidade instalada da produção descentralizada em Portugal e dos sistemas de autoconsumo que nós temos hoje em dia. Só para vos dar aqui um dado, em 2022 nós conseguimos dobrar em relação a 2021 a capacidade instalada da produção descentralizada em Portugal. E coincidentemente ou não, isto coincide com a entrada em vigor quase do diploma 15/2022. Eu acho que
este esforço começou no 15-20-22, mas ainda que de forma muito tímida. Depois, tendo em conta o contexto de crise energética que nós vivemos, a explosão da guerra na Ucrânia, a escalada dos preços a nível internacional e também na Península Ibérica e muito em Portugal, que nós muito sofremos, houve necessidade de fazer mais medidas e tivemos aqui os pacotes legislativos que começou com o Decreto-Lei 30A de 2022, o Decreto-Lei 72, os instrumentos que tu já falaste, o 72 de 2022, e também o 11 de 2023, o denominado Simplex Ambiental, que introduziram importantíssimas alterações, quer no regime jurídico da urbanização e edificação, quer principalmente alterações muito importantes no regime jurídico da avaliação de impacto ambiental. E aspectos positivos que eu destacaria, desde logo houve um aspecto muito positivo, ainda que seja uma medida extraordinária que vigorará apenas por 2 anos, eu acredito que vai ser estendida no futuro, é uma medida muito positiva que devia cá constar e devia cá ficar escrita em pedra por mais tempo, quanto a mim, que é o facto de o pedido de parecer prévio à APA deixou de ser obrigatório. A Direção-Geral apenas deverá pedir o parecer se fundamentadamente entender que o projeto pode ter impactos significativos no ambiente. Isto, claro, para projetos que estejam abaixo dos limiares do âmbito de aplicação e de sujeição ao regime jurídico de avaliação de impacto ambiental. Depois, este exemplo que já foi dado aqui pelo Sr. Engenheiro, acabou-se com a redundância das opiniões. Antes tínhamos dentro do mesmo procedimento várias entidades a dar a mesma opinião 1 e 2 vezes e às vezes opiniões incongruentes. Isso acabou-se. Pronunciou-se uma vez, está pronunciado e, portanto, esgotou-se o seu âmbito de atuação. Outro aspecto positivo, a redução dos 20 dias para 15 dias, dos pareceres obrigatórios que tenham de ser dados no âmbito do procedimento da AIA e o facto de termos aqui quase como um deferimento tácito. Se o parecer não for dado, o procedimento segue a sua tramitação normal. Antigamente não. Perante um parecer obrigatório esperava-se isto, fazia com que os prazos se estendessem por tempo indeterminável, porque muitas vezes as próprias autoridades administrativas não tinham e as entidades que deviam dar parecer também não tinham espaço e margem de manobra para dar e para responder tão rapidamente. Um outro aspecto muito positivo para mim, também já foi aqui referido pelo Sr. Engenheiro, que é a criação da plataforma eletrónica de certificação dos deferimentos tácitos previstos na lei. Isto foi uma competência que já foi cometida por despacho à Agência para a Modernização Administrativa, por despacho, creio eu, do seu Estado de Estado da Modernização e da Inovação. Aqui o problema que nós vamos ter e que a maior incerteza é qual será o tempo que a EMA o tempo e o curto espaço de tempo, espero que seja curto, que a EMA conseguirá ter estas plataformas, porque são plataformas que têm que fazer interação com diversas entidades, com a Direção-Geral, com a APA. Em quanto tempo é que a EMA vai conseguir ter estas plataformas operacionalizáveis? A lei fala-nos de um prazo até 1 de janeiro de 2024, vamos ver. E o último aspecto positivo que eu também gostava de realçar é o facto de ter sido reduzido o âmbito de aplicação da análise caso a caso prevista no regime jurídico da avaliação de impacto ambiental. Hoje em dia, apenas e só, e acho que é um aspecto muito positivo, apenas e só para projetos localizados em áreas sensíveis. Tudo isto, e concluindo tudo isto, aliado àquilo que já foi dito pelos meus colegas de painel, acho que estamos verdadeiramente perante um acervo de diplomas que simplificam e aceleram os procedimentos. A grande questão resta saber se na prática isso vai implicar e vai redundar ou não numa redução dos prazos de licenciamento de um projeto renovável em Portugal. Exatamente, e pegando nesta última linha, penso que importa também não só olhar para aquilo que são bons pontos e vantagens deste pacote, mas também de perceber em que medida se pode ir mais além. O que é que ainda falta simplificar? O que é que ainda falta de fazer para que esta simplificação tenha um efeito prático? E a verdade é que assistimos, apesar destes pacotes e da boa regulação, a verdade é que alguns projetos teimam a ser concretizados e a sair do mero de projeto. Particularmente no caso dos leilões solares, a verdade é que já decorreram quase 4 anos e poucos são os que já iniciaram a sua construção. E nesse sentido, Portugal ainda apresenta uma capacidade instalada
muito abaixo do que se comprometeu. Neste momento temos 2,4 gigawatts de capacidade instalada solar. 2,6. 2,6, exatamente, a que se soma ainda uma capacidade eólica, enfim, já considerável, de cerca de 5 gigas, e, portanto, estamos ainda longe das metas. E aquilo que te pergunto, Manuel, é se achas que este pacote é suficiente para concretizar verdadeiramente esta transição energética e alcançar estas metas. Enfim, neste momento a meta expectável até 2026 seria de 9 gigawatts, estamos ainda longe. Estamos ainda longe e há algum caminho a percorrer, sem perspectiva? dúvida. Bernardo, eu acho que não é suficiente. Mais do que introduzir alterações na legislação, há alguns aspectos a montante do processo de licenciamento que eu acho que são importantes abordar e que deviam ser estudados pelo Governo e pelos aplicadores da lei. Eu penso, embora se considerar que, de facto, e o regime jurídico, o último do simplex ambiental, bem sabemos que é recente, mas os outros não são assim tão recentes quanto isso, eu penso, embora considerar que temos instrumentos legislativos em vigor que conferem alguma celeridade, alguma agilização dos procedimentos, a verdade é que os procedimentos não avançam. E os projetos não avançam, muitos deles não conseguem avançar. E era preciso perceber desde logo, exemplo disso é que nós tivemos, este aspecto antes de dizer, é que nós tivemos aqui há pouco tempo até uma prorrogação adicional dos prazos para a obtenção da licença de exploração. 12 a 9 meses, consoante esteja ou não sujeito à avaliação de impacto ambiental. E isto para todos os projetos. E, de facto, eu considero que, e isto é o primeiro ponto que eu gostava de focar, que o Governo e a Administração Central já têm na sua disposição dados muitíssimo relevantes para poder analisar porque é que os processos falham. Eu suspeito que não sejam só por causa dos efeitos da Covid-19 e dos impactos que a guerra da Ucrânia também teve no procurement e na procura de equipamentos para a instalação, por exemplo, de parques solares em Portugal. Eu suspeito que há alguns constrangimentos no seio dos licenciamentos dos municípios, junto da DGs e junto da APA, e a Administração Pública já tem esses dados e poderá analisá-los de uma vez por todas para perceber de onde estão esses constrangimentos para que depois mais facilmente possa agir. E com esses dados, o que é que poderia, por exemplo, fazer? Depende do resultado, de onde é que estão as falhas, isso dependerá do resultado, mas eu acho que uma das coisas que o Governo iria sem dúvida concluir é que existe falta de recursos. A Sra. Engenheira já aqui o disse muito claramente, isto é uma reivindicação há muito do setor. Tem que haver mais meios e recursos para os órgãos decisores que estão inundados de processos e não têm mãos a medir. Isso é fundamental. A ideia que passa, e a Sra. Engenheira também já o reconheceu aqui, era a ideia que nós tínhamos antes de falarmos consigo e termos essa sua exposição, é que há algumas medidas que foram vendidas ou cuja bandeira tem em conta a simplificação dos procedimentos, a verdade é que no final do dia serve um bocadinho para arrepiar caminho de algumas falhas que o Governo e a Administração Central têm, desde logo pela falta de recursos. Isso obrigou o Governo a permitir a entrada em exploração de centros eletroprodutores, porque antes da vistoria e antes da obtenção da licença de exploração, porque não existe meios para vistoriar as infraestruturas. E, portanto, e recentemente, diga-se também de passagem, que o próprio Diretor-Geral reconheceu que para a Direção-Geral dar resposta a todos os pedidos que tem e que diariamente lhes chegam, precisava de contratar mais 120 pessoas. Só de recursos humanos, faltam os meios de veículos e de outras coisas. Informáticos, que a Sra. Engenheira aqui já referiu. E aí, efetivamente, estamos perante um problema que urge resolver. Não sei se é por meio de contratação ou de subcontratação externa. Há quem falava até que ajudaria a agilizar os procedimentos empresas acreditadas que pudessem certificar, uma ideia que eu e tu até já discutimos e até vem mais da tua cabeça, que podia acreditar e atestar logo todos os documentos todos os documentos de um processo de licenciamento para que seja depois mais fácil, se calhar só à Direção-Geral pôr o carimbo final. Este é um problema que tem que ser atacado de uma vez por todas e o Governo tem que olhar para ele de uma vez por todas. Já gastamos tanto dinheiro neste país em coisas que se calhar não mereciam a pena. Aqui não tenho uma dúvida, tendo em conta os objetivos em presença, eu não tenho uma dúvida que seria dinheiro bem gasto. E por fim, o tema da capacidade da rede.
nós podemos ter instrumentos legislativos muito bons, ótimos, com os procedimentos todos muito céleres, todos muito transparentes, com os atos administrativos e com as competências muito bem definidas, mas a verdade é que, sem capacidade da rede, a lei torna-se absolutamente obsoleta. Os prazos para a obtenção de um TRC é uma das respostas à qual eu não consigo dar qualquer tipo de resposta. Ninguém tem previsibilidade nenhuma, mais ainda nos tempos de referência. Os tempos de referência é a lista que existe junto do operador para celebrar o contrato com o operador da Rede Nacional de Transporte e outra lista para celebrar os contratos com o operador da Rede Nacional de Distribuição, em que os custos com os reforços são custeados e cabem aos promotores custear esses custos. Os primeiros 13, e saiu nas notícias aqui há uns meses atrás, os primeiros 13 ou 15 desta lista dos tempos de referência iriam avançar no final do ano transato. Não avançaram ainda, não se sabem quais foram as razões. Portanto, eu acho que nós temos que olhar para isto de uma forma integrada de uma vez por todas. Ou seja, achas que há uma certa incerteza? Não há uma certa, há uma incerteza total. Próximos passos e quanto à capacidade... Nós não podemos esquecer, Bernardo, que o processo de licenciamento de um projeto renovável começa com a obtenção de um título de reserva de capacidade. E nós, na lei, temos 3 modelos: a modalidade geral, os leilões e o acordo direto com o operador de rede. Parece que hoje em dia estamos a apostar mais, e o Governo está a apostar mais na lista que tem nos operadores de rede. Vão existir novos leilões de atribuição de capacidade, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas o Governo estará a apostar mais agora nesta lista e na ordenação desta lista, que já foi feita pela Direção-Geral, e celebrar este contrato. Mas a verdade é que eu acho que isto tem que ser olhado de uma vez por todas de uma forma integrada. Portanto, aquilo que eu admito é que possa ser estudada a possibilidade de haver um grande estudo a nível nacional de desenvolvimento da rede de transporte e desenvolvimento da rede de distribuição, com os prazos de desenvolvimento da rede muito bem definidos, seja por zonas de rede ou por uma divisão do país, como se bem entenda fazer e seja tecnicamente viável, com os custos muito bem definidos, com os custos associados muito bem definidos. Evidentemente que os prazos vão ser meramente indicativos, evidentemente que os custos vão ser meramente indicativos, mas também que permita, desde logo, alinhar isto com as metas que nós temos pela frente, que tu já referiste. Temos que passar de 2,6 gigawatts para 9 gigawatts até 2026. Esse plano poderia também garantir um certo equilíbrio territorial, de forma a garantir que não apenas numa zona ou em certos municípios estes projetos acontecem. Faz sentido que seja... E eu termino já, que já estou a olhar para ali e já estou a utilizar um bocadinho a conversa, vamos já embora. Este plano o que é que permitiria? Permitiria 3 coisas muito simples: dar previsibilidade. Perante os custos, há muitos operadores que se calhar não tenham interesse, libertam essa capacidade para o futuro, e por outros que tenham interesse e capacidade financeira, e desde logo permite uma coisa muito básica e simples: o Governo saber se as suas metas são ou não concretizáveis, porque sem a rede não vai concretizar as suas metas. E peço desculpa que já... Muito bem, já devia ter olhado para o relógio mais. Afonso, voltando aqui a uma componente mais prática, o que é que no vosso dia-a-dia ainda consideram que falta simplificar? Quais é que são os obstáculos que ainda se deparam? Eu acho que tem que haver um alinhamento das entidades. Portanto, nós olhamos e nós vemos a tutela, a DGAG, os investidores estão alinhados. Mas depois não são só estas entidades que participam no processo. E aí nós sentimos que muitas entidades estão a olhar para o seu umbigo, para a sua componente, e não têm uma visão geral do problema. E no fim, acabamos quase sempre por ter uma situação de que o projeto, aquilo que define se o projeto anda e a velocidade do projeto, não é a DGAG, não é muitas vezes a APA, mas é a entidade que puser mais problemas ao projeto. E às vezes estamos a falar de problemas muito pequenos para a escala que nós estamos a falar. Portanto, eu acho que falta esse alinhamento de todas as entidades que participam neste processo. Por outro lado, uma coisa que eu acho que estamos sempre a falar, os recursos humanos, não é? É óbvio que, e é fundamental perceber uma coisa: nós, como investidores, e temos uma capacidade de contratar muito mais rápida e com condições que há melhores que a função pública, nós não conseguimos contratar. Portanto, mesmo que se quisesse contratar 120 pessoas
foi o que eu ouvi. Foi o que disse o seu diretor-geral. Para a DGEG, eu não sei onde é que elas iriam ser encontradas e com que experiência é que essas pessoas viriam, porque dificilmente se conseguem arranjar 120 pessoas com a experiência necessária para trabalhar nisto. Por fim, a previsibilidade de atribuição das conexões, que achamos também fundamental, e também diversidade, ou seja, achamos que não faz sentido colocar, agora a partir de agora vamos só fazer acordos com a rede, ou só leilões, quer dizer, tem que haver uma certa diversidade, porque os investidores também, há uns que gostam mais de um sistema do que de outro, mas também há aqueles que preferem ter vários cestos com ovos do que tudo no mesmo. Cada tipo de processo também tem a sua... E sente que essa falta de previsibilidade afasta os investidores, no caso? Não está a afastar ainda, mas nós também temos que perceber uma coisa, que é, nós estamos a fazer isto em Portugal, mas Espanha está a fazer exatamente o mesmo, França, todos os países da Europa, portanto, também há uma grande concorrência por investimento. Portanto, existe, Portugal tem condições excepcionais em termos para solar, não há dúvida nenhuma. Tem também nunca houve uma alteração muito significativa na legislação que prejudicasse os investimentos feitos no passado. Isso foi diferente de Espanha, muito estável e muito... Isso agrada muito aos investidores. Mas se nós não fizermos, se nós continuarmos a ter projetos, e nós temos exemplos disso, que começaram em 2019 e ainda nem sequer podem começar a construção em 2023, se calhar os investidores vão começar a olhar para outros países que são mais céleres, a pôr os investimentos em operação. Exatamente. Senhora engenheira, tem uma visão naturalmente privilegiada, a Direção-Geral interage com muitas entidades. Qual é que é a sua visão em termos do que falta ainda a simplificar? Estamos de bom caminho, é certo, mas ainda há obstáculos, ainda há aspectos a limar. E eu partilho e subscrevo aquilo que os meus colegas de painel disseram. Efetivamente, o alinhamento das várias entidades envolvidas é fundamental, que todas as partes envolvidas sintam que estão juntas no mesmo movimento da transição energética. Isto ainda não acontece. Se há, digamos, organismos que estão alinhados, há outros que efetivamente não o estão e isso causa entropia no processo. A outra questão é que tem que haver instruções claras e inequívocas daquilo que se pretende, daquilo que os vários intervenientes têm que desempenhar nas suas várias competências e que haja uma uniformização de critérios. Muitas vezes essa uniformização não existe, o que acaba de ter um tratamento completamente discricionário perante situações que são idênticas. Neste sentido, eu acho que devia haver, para além de toda a legislação que existe, devia haver, já não é a primeira vez que isso acontece, num processo de licenciamento que de certa forma se urge acelerar, e a proposta que eu fazia era que se criasse um regulamento, uma portaria, um documento legal, uma disposição legal que permitisse, digamos, regulamentar todo o processo de licenciamento dessas instalações renováveis que têm que ser postas em prática para cumprimento das metas, e que isso fosse, digamos, devidamente definido, todos os procedimentos que as várias entidades que fazem parte desse processo tivessem conhecimento daquilo que, perfeitamente balizado, daquilo que lhes é pedido, daquilo que têm que fazer, quer em termos de avaliação ambiental, consultas públicas, análise de respostas, reclamações, o envolvimento dos municípios. Portanto, isso era perfeitamente regulamentado e claro para todos os intervenientes neste processo. E mais uma sugestão era que na aplicação, para a aplicação deste regulamento, podia ser uma portaria ou não sei, os senhores dirão melhor,
melhor a ideia que é tão eu. boa que até pode ser por despacho. Exatamente, eu já não... E pronto, mas era fundamental que houvesse... Se calhar fosse se calhar dava mais força para as entidades que estão intervenientes. Uma das portarias é que precisa este... de uma norma habilitante, que eu não Pronto. sei se existirá para isso. Exatamente, mas que seja um despacho e que esse despacho, para a aplicabilidade desse despacho e para a operacionalização, que é uma coisa que nós temos aqui o processo... temos um processo simplificado em termos legislativos, há que operacionalizá-lo. E para essa operacionalização eu entendia que, e porque sinto na pele todos os dias as dificuldades que, designadamente, a Direção-Geral de Energia tem, mas outras entidades também têm, é que fosse criada uma estrutura de missão que fosse focada efetivamente, uma task force que fosse focada na aplicabilidade e que não se dispersasse, porque, por exemplo, a Direção de Serviços da Direção-Geral de Energia, que faz o licenciamento, não faz o licenciamento só das renováveis. Tem elevadores, mobilidade elétrica, linhas de serviço particular, linhas de serviço público, todas as infraestruturas e, portanto, com um recurso parque de pessoas, quer dizer, é impossível que fosse criada uma estrutura de missão para esta transição energética e que fossem recrutados, vocacionada para isto, e que fossem, nós tentámos recrutar através do PRR, curiosamente a Direção-Geral de Energia não faz parte do despacho que tem acesso à contratação simplificada do PRR e, portanto, as contratações públicas, como sabem e como disse, na função pública, não dá. E nós temos essa dificuldade, aliás, a privada neste momento também tem. Mas que fosse olhado com alguma sensibilidade, inclusivamente pelo Ministério das Finanças, que nos tem causado alguns constrangimentos em termos de recrutamento de recursos ou viaturas ou plataformas informáticas, etc., fosse olhada com algum cuidado para esta questão, que é uma questão que não é da Direção-Geral, não é da APA, não é dos promotores, é um desígnio nacional a que Portugal se propôs perante a Comissão Europeia. E se nós não conseguimos fazer frente a este desafio, eu acho que ficamos mal na fotografia e é Portugal que fica mal na fotografia. Estou perfeitamente de acordo, Bernardo. É que faz muita confusão que chegados a 2023 ainda não haja uma consciencialização de que o aumento da capacidade renovável em Portugal é um caminho sem retorno. Exatamente. Não só pela transição energética, mas também por uma questão de soberania energética portuguesa. E dependência energética. E dependência energética. Soberania energética portuguesa, não só... E também pelos acordos que nós e pelos compromissos que nós assumimos, quer interna, quer externamente. Ficaríamos muito mal na fotografia, como disse a senhora. E estas ideias têm por base uma ideia que penso que é fundamental, que é passarmos de um sistema em que cada entidade prossegue de forma autónoma e independente as suas competências, para uma visão em que todas estão comprometidas com esta transição energética, sem retirarem nada. Quer dizer, o ICNF não deixará de prosseguir as suas competências, a APA igualmente, mas falta, talvez, e penso que essa ideia é muito meritória, falta esta capacidade de olhar para além do seu nicho, das suas competências, e olhar para este desígnio de transição como um desígnio nacional que toca a todas as entidades, independentemente das suas áreas e das suas como diz o ditado, é ver-se a floresta e não a árvore, que é o que está a acontecer. Exatamente. Muito bem, e penso que com esta tónica, enfim, mais cedemos aqui 2 minutos positiva, com algumas ideias práticas, chegamos ao fim desta nossa conversa, que naturalmente continua, não termina aqui, continuará certamente, é um tema atual e fundamental. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. E muito obrigado mais uma vez à Advocatos por esta organização. Muito obrigado. Muito obrigado aos oradores.